Então, gente, agora a gente vai começar a inflamação crônica, né? É aquele momento em que a inflamação aguda não resolveu o problema. Então, se os polimorfos nucleares, que são os neutrófilos, né, que migraram lá, não conseguirem eliminar o agente agressor e ele persistir, o que é que vai acontecer? A mudança da inflamação aguda para a inflamação crônica. E ela vai ser caracterizada por persistir por um mês, meses ou anos, certo? Com isso, o perfil das células vai mudar. A gente vai encontrar mais linfócitos, que são mononucleares, e macrófagos do perfil M2. O que é que esses macrófagos vão realizar no processo da inflamação crônica? Então, a inflamação, a irritação, ela está persistindo, né? Então, os monócitos que estão migrando agora para o local da irritação, quando eles migram para o tecido, eles vão se diferenciar em monócitos do tipo M2. Esses monócitos, ou esses macrófagos, né, do tipo M2, eles vão agora secretar fatores de crescimento, certo? Não são mais citocinas que atraem as células de defesa. Eles secretam os fatores de crescimento aqui, do vaso, do endotélio, certo? E da fibrose, que estimulam o reparo tecidual por fibroblastos e a formação de novos vasos, que é o processo de angiogênese, certo? Então, nós vamos ter aí a formação da epiderme e também a gente está associado a formação da fibrose, né? Principalmente nas inflamações do fígado ou do pulmão, que é o que a gente tem bastante frequência nos casos de cirrose e de tuberculose. É quando a gente vai avaliar esse órgão e visualiza lá as cicatrizes, né? Que a gente chama, essas cicatrizes são regiões fibróticas. Então, a cirrose é quando o fígado ele já está completamente afuncional, que foi que a gente acabou de ver. Quando a gente tem o processo de cicatrização, né? A ocorrência da fibrose, a gente tem a perda de função. Se eu tenho a perda de função e esse fígado, esse pulmão, ele está todo com processos de fibrose acontecendo, eu estou tendo a perda da função de partes e do órgão em si, certo? Então, isso favorece a perda de função pela substituição do tecido funcional pelo tecido conjuntivo. Então, o que é que caracteriza a inflamação crônica? Que a gente já visualiza diretamente a diferença entre a inflamação crônica e a inflamação aguda. Então, em vez da gente ter exsudação, né, aumento de plasma na região do interstício, ter a presença de todos os leucócitos, né, seja basófilo, eosinófilo, neutrófilo principalmente, a gente vai ter uma predominância agora dos linfócitos e de macrófagos do perfil M2, certo? Por quê? Porque esse perfil vai secretar fatores de crescimento dos fibroblastos, do endotélio e dos vasos endoteliais, certo? Então, isso vai acarretar no processo de angiogênese, ou seja, a síntese de novos vasos, e também no processo de fibrose, devido à ação dos fibroblastos. Então, a característica principal da inflamação crônica é a angiogênese e a fibrose. Então, quando você observa, por exemplo, um corte de um tecido que está em inflamação crônica, você visualiza vários novos orifícios, né? Várias regiões vazias, que é justamente os novos vasos que estão sendo formados. Além de visualizar também o tecido conjuntivo, o tecido fibrótico, pela ação dos fibroblastos nesse processo de cicatrização. Portanto, o que é que acontece aqui nessa situação? Toda vida que volta, ela morre drasticamente, né? Envolve a mudança da imunidade inata para a adaptativa, não é isso? Que é muito mais específica nessa resposta. Por quê, professora? As células que compõem a imunidade inata são as células fagocitárias, né? As células NK, as barreiras primárias. Então, na inflamação aguda, a gente viu a presença de neutrófilos, de macrófagos do perfil M1, a gente viu a presença dos outros tipos de leucócitos,
que é característico da imunidade inata. Com a mudança para a inflamação crônica, qual é a predominância que a gente tem? Mononucleares, né? Linfócitos T, linfócitos B. E isso, os linfócitos, eles são referentes a que tipo de imunidade? A imunidade adaptativa. Então, uma diferença grande entre a inflamação aguda e a crônica é justamente essa saída da imunidade inata para entrar na imunidade adaptativa. Ah, professora, aí já remetendo à parte de imunologia, né? Significa, então, que a gente não tem mais nenhuma atuação de neutrófilo, né? De outras células fagocitárias lá na região. Não, mais uma vez, lembro a vocês, a nossa imunidade, o nosso sistema de defesa não atua separadamente, eles atuam conjuntamente. Da mesma forma em que todas as células estão atuando na inflamação aguda, mas quem é que predomina na inflamação aguda? O neutrófilo. No caso da crônica, todas as células de defesa estão atuando, mas quem é que vai predominar? Os linfócitos, certo? Então aqui, ó, visualizem. Aqui a gente tem, né, um processo de irritação. Quando eu tenho o início do processo, né, a inflamação aguda, eu tenho uma diferenciação daquele monócito que passou para o tecido no perfil M1. Por quê? Porque o perfil M1, ele vai aqui secretar espécies reativas de oxigênio, o óxido nítrico, que é vasodilatador, enzimas lisossomais que vão atuar degradando o agente agressor. Além disso, ele também vai secretar o quê? Essas quimiocinas aqui, que vão desencadear tanto o processo inflamatório, como vão atrair mais células de defesa para o local. E esse processo aqui é característico de quê? Da inflamação aguda, exatamente. Quando isso persiste, né? Essa IL-4, ela começa a ser secretada no local da inflamação que está persistente. Essa IL-4 vai acarretar na diferenciação do macrófago agora no macrófago de perfil M2. E o que é que esse macrófago do perfil M2 faz? Ele vai secretar a interleucina 10, o fator de crescimento, né, beta, vai secretar também aqueles fatores que vão ativar os fibroblastos no local, fazendo com que ocorra o processo de cicatrização, fibrose, tá? Vai ter efeitos anti-inflamatórios, essas outras citocinas. Por que que a gente precisa que tenha o efeito anti-inflamatório desencadeado pelo perfil M2 quando a inflamação está crônica? Que a gente quer que reduza, né, o exudato, o líquido. Então a gente quer remover aquele plasma, quer remover aquele pus, quer remover aquilo que está atrapalhando a ação de uma defesa mais específica. Quem é que faz a defesa mais específica? Os linfócitos, certo? Então ele está agindo para favorecer a atuação dos linfócitos. Então quando a gente tem a persistência do agente agressor, aí é que a gente vai ter o início do processo de inflamação crônica, que inicia com a diferenciação agora, em vez do perfil MH1 em M1 em M2 do macrófago. E o que é que pode desencadear esse processo de inflamação crônica? Uma partícula não digerível, um corpo estranho, como um fio de sutura que permaneceu lá no local da cirurgia, não foi removido, pode ficar desencadeando sempre um processo inflamatório e aí ele evolui para uma inflamação crônica. Fungos e bactérias, quando eles não são eliminados pela inflamação aguda, aí essa inflamação, esse agente agressor persiste no local, desencadeando a inflamação crônica. E aqui a gente tem o principal exemplo não relacionado à inflamação aguda, que são as doenças autoimunes, né? Então, quem tem uma doença autoimune, por exemplo, uma doença autoimune que ataca a tireoide, então são células que se replicam, né? Tem uma capacidade de regeneração muito grande. No entanto, o organismo ele persiste em ficar atacando as células da tireoide. Então, como ele faz isso repetidamente, o organismo ele consegue lá destruir, não, para com isso, células que vão atacar os antígenos próprios, né? Então, eles vão destruir os linfócitos autorreativos, vão acabar com aquele processo. Daqui a pouco, esses linfócitos são sintetizados de novo. E aí, começa a atacar de novo. Então, são
inflamações recorrentes no processo da doença autoimune. Então, não houve uma irritação, um agente agressor que causou o problema na tireoide. É a própria imunidade da pessoa que está causando o problema. Então, aqui, no caso das doenças autoimunes, é onde nós temos o primeiro exemplo de inflamação crônica não devida à inflamação, à não resolução da inflamação aguda, certo? É porque é um processo recorrente. Quem tem uma doença autoimune vai ter a recorrência do ataque dessas células próprias e por mais que o organismo consiga sempre solucionar, isso vai ocorrer repetidamente. Então, o processo persiste de inflamação, ou seja, uma inflamação crônica, certo? Vocês conseguiram entender? Eu achei a cara de vocês. Professora, essa interleucina 3 e 4 é o quê? Faz o quê? Essa 3 e 4 é que favorece a diferenciação do macrófago no perfil M2. Então, quando o organismo detecta a inflamação aguda, ele favorece aqui a secreção do interferon gama, certo? Quando ele detecta a inflamação está indo para o nível crônico, ele vai secretar IL-13, mas principalmente IL-4, né, interleucina 4, para diferenciar agora no perfil M2, certo? O que é que isso significa? Significa que não vai existir mais macrófago do perfil M1? Não, né? Pois é, porque está tudo acontecendo, mas vai predominar o perfil M2. Portanto, os monócitos vão migrar para o local da inflamação e vão ser predominantes, se transformando nesses macrófagos teciduais do perfil M1 ou M2, dependendo das citocinas liberadas, ou seja, do tipo da inflamação, né? As citocinas que são secretadas, se vai ser o interferon gama para M1 ou se vai ser interleucina 4 para M2, vai depender do tipo da inflamação. Então, pela ação da interleucina 4, principalmente, os monócitos, quando passam para o tecido, eles vão se diferenciar nos macrófagos do perfil M2, que tem um perfil anti-inflamatório e de reparo da área lesada. O reparo é o quê? A cicatrização, né? A fibrose daquele local. E como é que os macrófagos do perfil M2 conseguem fazer isso? Por que eles atuam no reparo? Porque eles vão secretar esse fator de crescimento beta e a interleucina 1, certo? Então, são citocinas diferentes do que ele secretou lá no início da inflamação aguda para atrair as células de defesa para lá, principalmente os neutrófilos. Então, ele passa a secretar agora o TGF-beta e o IL-1. Já o macrófago do perfil M1, ele vai ser ativado por fatores microbianos, que vocês sabem, os PAMPs, as DAMPs, né? Que são aquelas moléculas que estão na membrana dos agentes agressores. E ele vai liberar algumas enzimas lisossomais que destroem o agente agressor e quando persiste a inflamação, ela vai liberar também IL-1, IL-12, IL-23 e quimiocinas para atrair outras células de defesa. Também vai atuar fazendo fagocitose, né? Eliminando os micróbios através da secreção também de espécies reativas de oxigênio e dióxido nítrico. Além disso, o óxido nítrico, as espécies reativas de oxigênio são radicais livres que vão degradar as células dos micro-organismos. Mas o óxido nítrico ele também tem uma função, né, já puxando para a gente recordar, na inflamação aguda, no fenômeno vascular, certo? Que ele vai fazer a vasodilatação dos vasos sanguíneos para aumentar o volume e a gente ter os dois primeiros sinais do rubor e do calor na inflamação aguda, certo? Então, o perfil MH2, ele tem essas funções, ele tem a função principalmente de reparo e de secreção dessas citocinas, enquanto o perfil M1, ele tem uma função totalmente oposta, né? Ele não está ali para reparar, ele está ali para causar certa lesão, né? Lesão necrótica, matando as células que estão lesionadas, porque esse é o objetivo da inflamação aguda no início, é acabar com a inflamação. Então, por isso que ele secreta essas citocinas que vão fazer com que a inflamação persista para que o processo de eliminação aconteça. Essa IL-11 que ela aparece também
Não, no caso aqui eu estou diferenciando o perfil M1 e o M2. Essa interleucina 1 está relacionada à inflamação aguda. Entendeu? Ela está... Sim, essa interleucina 1 aqui no perfil M2. Não, gente, é 10, tá? Tá, ficou faltando um zerinho aqui, tá? Eu vou ajeitar. Então, aqui vocês visualizam, ó, uma lâmina. A gente viu o corte anterior que a gente tinha aquela marginação dos neutrófilos. Quando a gente ampliou, nós vimos que eram de fato neutrófilos pelos polimorfos nucleares. E quando a gente chegou aqui, quando a gente faz o corte histológico, o que é que a gente observa, né? Esses linfócitos, que na maioria das vezes a gente vai visualizar uma caudinha, que é justamente porque eles já se diferenciaram nos plasmócitos. Temos também os macrófagos de reparo, macrófagos do perfil M2. E aqui alguns pontos, ó, vocês visualizam como se fossem orifícios. E é o processo de angiogênese, a formação dos novos vasos. Esses espaços brancos aqui também, ó, que vão preenchendo o espaço entre as células, é tecido conjuntivo. Então, a gente também observa o processo de fibrose acontecendo quando realiza o corte de uma lâmina com inflamação crônica, certo? Então, se a gente pegasse para comparar uma lâmina de inflamação aguda com uma de inflamação crônica, na aguda a gente ia observar o quê? Predominância de neutrófilos e aquela vermelhidão no local pelo acúmulo de sangue, certo? E aquele acúmulo de líquido também que dá aquele inchaço. Quando a gente olha para a lâmina da inflamação crônica, o que a gente visualiza como predominante? Os linfócitos, e começamos a ver alguns orifícios que remetem ao processo de angiogênese e também à formação do tecido conjuntivo da fibrose, certo? Então, a inflamação crônica, ela favorece a ocorrência de neoplasias, né? Com a proliferação de células dos mais variados tipos, se alguma dessas células tiver um defeito genético, na inflamação crônica ela vai encontrar o ambiente ideal para a sua proliferação, certo? Por quê? Porque não está acontecendo, né? O macrófago do perfil M2, ele não está secretando citocinas que favorecem o reparo tecidual, os fatores de crescimento. Então, essas células, elas estão lá, principalmente os fibroblastos, que vão gerar o tecido conjuntivo fibrótico, elas estão lá se multiplicando. Se tiver algum defeito, como elas estão constantemente nesse processo, a probabilidade de uma célula defeituosa conseguir se proliferar é muito maior no processo inflamatório. É por isso que pessoas que têm inflamação crônica, né, ou doenças autoimunes, que têm essa característica de ter a inflamação crônica associada, elas precisam fazer o acompanhamento médico constante para ver, por exemplo, exemplo da tireoide que eu dei. Se isso está acontecendo constantemente na tireoide, tem que fazer o exame e as biópsias para ver se não tem nenhuma célula neoplásica nesse processo de reparo que fica acontecendo constantemente na glândula, certo? Então, é por isso que as pessoas com inflamação crônica têm que ter um acompanhamento médico. Ou seja, diferenciando, né? A inflamação aguda é aquela resposta que leva horas e dias e que tem as principais características de fenômenos vasculares, edema, pus, predominância de polimorfonucleares, consiste na imunidade inata e tem uma ação rápida, né? Por isso que ela demora até dias. Enquanto a inflamação crônica, ela vai durar mais tempo, com exposição prolongada ao agente agressor, envolve a fibrose, né? Porque tem a liberação dos fatores de crescimento de fibroblastos e também vai ocorrer a angiogênese, que é a formação de novos vasos. Predominância de linfócitos e macrófagos do perfil M2. Ok? Então, são as principais características que diferenciam a inflamação aguda da inflamação crônica. Certo? O caso de um infarto do miocárdio, para recuperar e formar aquele tecido cicatricial, vai envolver inflamação aguda ou crônica?
Depende do nível da lesão, né? E do tempo. Por exemplo, na hora que acontece o infarto, né? Aí pode ser que com a medicação, com atendimento rápido, né? Consiga reverter o processo inflamatório e aí a gente consegue resolver. Mas se demorar mais, se o nível do infarto foi muito grande, se a isquemia foi muito grande, uma área muito grande foi afetada, então tudo vai depender dos parâmetros que são as variáveis no processo. Então, gente, as características da inflamação crônica é essa, tá? Presença de novos vasos, angiogênese, presença de fibrose pelo reparo tecidual pelos fibroblastos, predominância de linfócitos, uma resposta mais específica e predominância de macrófagos do perfil M2, que são os grandes responsáveis por apresentar o antígeno, né, célula apresentadora de antígeno, ao linfócito T, seja o citotóxico, seja o auxiliar, e também secretar citocinas que vão atrair os linfócitos também por quimiotaxia para o local da inflamação e vão secretar os fatores de crescimento tanto para os novos vasos como para os fibroblastos que realizam a fibrose, a cicatrização daquela região, certo? Então vamos lá para o reparo tecidual, que é bem simples, certo? Eu bebi, mas é porque quando para, eu não sei o que é, eu acho que tem outra coisa a ver, não é nem água. Quando eu paro de falar, parece que esfria assim o corpo, esfria o sangue e não volta nem a pau. Então vocês vão ver que o reparo tecidual ele é bem simples, certo? No livro, tanto no Hobbes como no Bogliolo, ele faz um detalhamento gigantesco do processo de regeneração, certo? Que é basicamente biologia celular, então não vou entrar nisso aqui, certo? Por quê? Porque regeneração é o quê? É a proliferação das células. Então ele vai explicar o ciclo celular, a fase G, S1, não vou entrar nisso aí, tá? Pois é. Tem a fase S, exatamente, aí tem os pontos de checagem, então ele vai... 80% do capítulo é isso. Esses períodos aí da fase de proliferação, que dos dois, né? A maioria é focado no processo de regeneração. Eu vou mostrar mais para vocês o processo de cicatrização, porque em teoria é para vocês já terem um conhecimento desse processo do ciclo celular, né, e tal. Tudo bem se não tiver, mas... Não, na ensino médio não. É mais pesado. É mais intenso. Tem vários receptores de membrana, várias vias enzimáticas, né? Pois é. De regeneração. Não. Biologia celular não. Eu tenho material, né? Por exemplo, tem as seleções, né? Aí sempre tem um tema de ciclo celular e tal. Aí eu tenho um material que eu preparo já os pontos de antemão, mas aula não, porque eu nunca dei essa vaga. Agora não, mas eu consigo. Eu consigo. Aí vocês não mandem pra ninguém não, viu? Não. Pra nenhum professor, que são meus competidores na seleção. Não quer que outra pessoa passe. Ótimo, obrigada. A gente pode até mandar umas coisas, entendeu? Tá certo. Pronto. Desestabilizar os outros. Tá ótimo. Vamos combinar ainda. Então vamos lá, o processo de reposição daquele tecido destruído observado após a extinção dos agentes flogísticos ou lesivos pode ser feito através de dois tipos, via regeneração e via cicatrização, né? É o reparo tecidual, é a fase final do processo inflamatório. Quando se trata do processo de regeneração, nós estamos falando da substituição, né, como eu já falei, daquela área lesada ou morta
por um tecido do mesmo tipo, mantendo as suas funções, as suas características histológicas. Quando acontece pela cicatrização, que a gente tem a substituição por um tecido conjuntivo, a gente já vai ter a perda dessa função, certo? Então, o reparo ele vai depender, obviamente, da divisão celular. Por isso, a gente pode dividir as células quanto à sua capacidade de divisão celular em 3 grupos. As chamadas células lábeis, que estão constantemente no ciclo celular, as células da epiderme, né, que precisam sempre se renovar, do epitélio gastrointestinal, as células hematopoéticas. A gente sabe que as nossas células de defesa têm um tempo de vida curto, então nossa medula está sempre produzindo novas células. Então, são células que estão constantemente se dividindo, certo? O segundo tipo são as células estáveis, ou também chamadas de quiescentes, como as células mesenquimais, como os hepatócitos que formam o fígado, que eles param a sua divisão quando chegam ao seu nível de maturidade, mas caso haja um estímulo, elas são capazes de voltar para o ciclo celular e se proliferar, né? É o que a gente vê no processo de ressecção do fígado. Apesar deles atingirem a maturidade e pararem de se proliferar, pelo estímulo do processo de ressecção, eles voltam a entrar no ciclo celular e vão se proliferar, regenerando aquela região, certo? O terceiro tipo são as células permanentes, que saem completamente do ciclo celular, os neurônios ou os miocardiócitos, porque são células mega diferenciadas. E são aquelas células que realmente não vão se regenerar, de jeito nenhum. Sempre vai ter, se essas células são afetadas, a gente sempre vai ter aí um processo de fibrose acontecendo. Eternamente. Então, são as células chamadas de permanentes. Então, nós temos esses 3 tipos. O que é que a gente já consegue fazer uma associação direta? Então, a gente percebe que para que ocorra a regeneração, a gente precisa que no tecido lesado a gente tenha células lábeis ou, no mínimo, células estáveis, né? Que é o exemplo do fígado que eu dei. Que eu preciso que essas células elas consigam se replicar, estejam sempre dentro do ciclo celular, ou eu preciso que elas consigam se replicar quando recebem o estímulo. Aquelas células que são permanentes, que não vão se replicar, eu não tenho como ter regeneração delas, certo? Então, na cicatrização, a reposição do tecido destruído por tecido conjuntivo neoformado é a conjuntivização também, que é chamada além de cicatrização. E não necessariamente só ocorre com células permanentes. Isso aqui é muito importante. Ah, professora, se na regeneração eu tenho células lábeis e estáveis, significa que na cicatrização eu vou sempre ter associado aí as células permanentes. Não, eu posso ter um processo agudo, aí esse processo agudo se converte num processo inflamatório crônico, começa a ter ali a inflamação constante, com várias regiões com perda de função, e eu preciso repor aquele tecido que perdeu a função. E se for uma região em que as células não se multiplicam, por exemplo, o miocárdio, a gente vai ter a multiplicação das células do miocárdio? Não. Então, o que é que vai preencher o espaço onde aconteceu a lesão? Tecido conjuntivo, certo? Ah, mas aqui a senhora estava se referindo às células que têm células estáveis, né? Células lábeis. Também pode acontecer isso. O exemplo mais clássico é um corte no braço, né? Tem um corte no braço, não foi bem tratado, o curativo não foi realizado de forma correta. A gente forma a cicatriz, às vezes até com queloide, dependendo do nível da inflamação que tem uma. A gente vai trazer um exemplo vivo. E aí a gente pode ter esse processo de cicatrização, de deposição do tecido conjuntivo neoformado também com essas células lábeis ou células estáveis, tá? Então, em que consiste o processo de regeneração, né? Então, a regeneração basicamente é a proliferação das células. Então, o controle da proliferação celular, ele está envolvido no reparo tecidual, e ele é extremamente regulado
seja por fatores de crescimento, né? Seja esses fatores de crescimento secretados de forma autócrina, parácrina ou endócrina, e pode se proliferar ou se diferenciar. Ou as células elas vão se multiplicar para se proliferar, ou elas vão se diferenciar. Depende da demanda que está sendo solicitada no local da regeneração, certo? Normalmente, quanto maior a diferenciação de um tecido, foi o que a gente acabou de observar, menor a sua capacidade de proliferar. É como se fossem grandezas inversamente proporcionais. E vice-versa. Quanto menor a diferenciação do tecido, maior a capacidade de proliferar. Então, quando a gente está no local que precisa acontecer o processo de regeneração, esse processo de regeneração ele pode ser sinalizado por inúmeras moléculas. E de onde virão essas moléculas que vão fazer essa sinalização? Podem vir da própria célula, a célula secreta, né, de forma autócrina, e aí induz com que ela mesma comece a se dividir, passar pelo processo de divisão, ou seja, de proliferação. Pode ser uma secreção parácrina, em que uma célula adjacente secreta e vai estimular outra célula a se dividir, e não ela mesma. Ou pode ser de forma endócrina, né? As glândulas endócrinas secretam os hormônios, liberam na corrente sanguínea e vai atuar ali em várias células, certo? Então é assim que esses mediadores, essas substâncias vão atingir as células para que elas se multipliquem e façam um processo de proliferação ou de diferenciação. Então a regeneração acontece dessa forma. O que vai acontecer a partir do momento que o sinalizador se ligar aqui ao receptor e desencadear a divisão celular? Vai ser sinalizou para o ciclo celular iniciado, a mitose, e vai ser todo aquele processo, certo? Que é o de divisão celular da mitose, tá bom? Posso mandar para vocês o material. Já o processo de cicatrização vai ser a substituição da área lesada por tecido conjuntivo neoformado, obviamente não mantendo as funções daquele órgão. Se eu substituir por outro tipo de tecido, não tem como manter as funções, né? Então, nessa figura, a gente observa a arquitetura hepática, em que a gente visualiza aqui uma célula normal, né? Um hepatócito normal com sua veia central e várias fileiras de hepatócitos, né? Célula normal que eu digo aqui é esse conjunto, esse corte, tá? Aí em seguida a gente observa lesões a nível celular com a manutenção da arquitetura. Então a matriz extracelular vai fazer a regeneração, né, a proliferação para que esse tecido volte à normalidade. Então vocês conseguem visualizar aqui que tem uma linhazinha azul, né? Ou seja, a arquitetura do tecido, né, a morfologia está mantida, apesar de que a célula ela deu uma murchada, né? Ou seja, tem alguma coisa causando lesão nessa célula, mas aqui os vasos estão mantidos, a estrutura dessas células estão mantidas. Então, quando volta, né, quando realiza o processo de regeneração, ele volta ao normal, volta ao que era no início. Quando nós temos lesões tanto a nível celular como na matriz, né, tudo está sendo degradado, essa matriz celular que vocês sabem que carrega células que tem esse papel de substituir células mortas, né, ou mesmo quando o tecido precisa crescer, ou mesmo degradar. Então essa matriz extracelular ela tem essa função de armazenar essas células que conseguem se proliferar. Se ela foi degradada, não vai poder regenerar, né? Então o que é que acontece? Alguma coisa tem que preencher isso aqui. A gente não pode deixar um buraco. Então a gente vai ter a cicatrização com a deposição de tecido conjuntivo neoformado para poder preencher esse espaço. E o que é que acontece? Vocês estão vendo hepatócitos aqui? Não, então eu tive a perda de função nessa região, certo? É o que caracteriza a diferença entre a regeneração e a cicatrização. A gente tem um retorno da função e na outra a gente tem a perda total da função.
Então, a cicatrização, ela é a finalização de vários processos que se iniciam pela inflamação aguda. Então, não há cicatrização sem inflamação, entendeu? Que é aquela fase final, o último fenômeno que a gente viu. Quando o processo inflamatório é induzido por mediadores químicos, eles irão disparar o processo de reparo. Ocorre a migração e proliferação de células teciduais parenquimatosas e conjuntivas também, com formação da angiogênese, que é a formação de novos vasos, e tecido de granulação. Esse tecido de granulação, quando a gente visualiza externamente um processo inflamatório, é onde a gente vê aquela aparência rosa, lisa, mas como se fossem uns grânulos em volta da superfície do local de inflamação. Então, a gente tem tanto a formação de novos vasos, como esse aspecto do tecido de granulação, que também ocorre internamente, certo? Sem a gente conseguir visualizar. Além disso, nós vamos ter a formação de novos fibroblastos, que começam o processo de depósito de colágeno principalmente do tipo 1, que é o mais fibroso, né? Que é o que é mais denso, e também proteínas da matriz extracelular, seguido da remodelação tecidual, que gera uma certa contração da ferida, com posterior aquisição da resistência da ferida. Dependendo do nível dessa lesão, é que a gente tem, devido à ocorrência da remodelação tecidual, ou uma protuberância ou uma depressão no processo da cicatrização, certo? Então, como característica do processo de cicatrização, certo? A gente vai ter aqui a proliferação de células teciduais parenquimatosas e conjuntivas, que estão relacionadas a quê? A formação de novos vasos, a angiogênese, e também a formação do tecido de granulação, que tem essa aparência rosa, lisa e como se fosse granular mesmo em torno ali da inflamação, quando nós visualizamos, e também internamente, certo? Além disso, além da angiogênese, do tecido de granulação, a cicatrização também envolve a formação de novos fibroblastos, que é justamente o que vai fazer de fato a cicatrização, ou seja, vai preencher com o tecido conjuntivo, né, fibroso. E como é que esses fibroblastos fazem isso? Esse preenchimento com essas fibras, com esse tecido conjuntivo. Eles vão secretar principalmente colágeno do tipo 1, que é o mais fibroso, mais denso, e proteínas da matriz extracelular. Então, é a junção dessas proteínas e desse colágeno do tipo 1 que vai preencher o local que não tem como ser regenerado, vai preencher o local com tecido conjuntivo neoformado, a partir da ação desses fibroblastos. Deu para entender? A cicatrização, então, ela acontece tanto em tecidos que são em células permanentes, como pode acontecer em mesmo tecidos com células látex. Sim. Que tem aquele dano no intestino. Exatamente. Dependendo do nível da lesão, que acarretou numa amplitude muito grande, uma parte do tecido muito grande morreu, ele tem que ser reposto. Por exemplo, o fígado, que a gente deu exemplo, ele é uma célula estável. Quando ele recebe o estímulo, ele é capaz de se multiplicar, quase chorando. Ele é capaz de se multiplicar, né, para poder... Eu tomo todo dia, e todo mundo já faz uns 15 dias, não tá adiantando. Aí esqueci agora. Pronto, no fígado, que ele é com células estáveis, mas a partir do momento em que não manteve a organização estrutural, degradou a matriz extracelular, não consegue regenerar. Só que não pode ficar aquele buraco no fígado. Então, o que é que vai acontecer? Cicatrização em células estáveis, não são em células permanentes. Então, pode acontecer em qualquer tipo de tecido, dependendo do nível da lesão. Então, aqui é só a exemplificação do processo da angiogênese, dependendo dos fatores de crescimento que são liberados. O principal é o VEGF,
F, né, que é o fator de crescimento de vasos endoteliais. Então, quando ele começa a ser liberado lá na região do tecido que está precisando ser preenchido, ser remodelado, começa a haver a propagação desse vaso. Depois dele se propagar e começar a formar, né, essa árvore de ramificação desses vasos sanguíneos, ele começa a sofrer a cavitação. Então, primeiro a gente tem a formação dos vasos e depois a cavitação. Cavitação é a formação da luz do vaso, né? É como se fosse aqui todo cheio, então não está passando sangue ainda. Então, quando abriu, quando cavitou, é que inicia o processo de circulação sanguínea. Então, esse é o processo de angiogênese. Então, isso pode acontecer em locais que está acontecendo inflamação, né, uma infecção, e ela não está se resolvendo e o processo de cicatrização inicia. Ou também a gente pode ter a ocorrência disso a partir da medula lá do osso, que também acontece quando a gente já está, a gente coloca, né, angiogênese como se fosse fase adulta, mas não significa que são pessoas velhas, certo? É o que acontece constantemente no nosso organismo. E a gente também tem a proliferação dessas células precursoras do endotélio a partir dali do osso para formar essa capilaridade, a formação desses novos vasos na região. Então, o osso também acontece muito esse processo de regeneração, quando a gente tem a quebra do osso, né, ou fratura. Então, envolve, vocês devem ter visto em histologia o processo de ossificação. E no processo de ossificação, primeiro inicia, né, a entrada dos vasos sanguíneos. De onde vêm aqueles vasos? Como é que eles começam a surgir? Justamente da angiogênese. Então, lá na matriz óssea, a gente vai ter a sinalização para que essa angiogênese aconteça. E eles começam a irrigar. Para quê? Para que os fibroblastos consigam chegar no local que precisa ser preenchido com o tecido conjuntivo. Então, eles chegaram lá, eles começam a se multiplicar e realizar o processo de cicatrização, né? Acontece, é como um processo de imunologia, acontece tudo ao mesmo tempo, né? Vai acontecendo, por exemplo, esse aqui já está aberto, então já começou, enquanto os outros, então tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, o processo de cicatrização, ele pode ser dividido em dois grandes grupos. Cicatrização por primeira intenção e cicatrização por segunda intenção. A por primeira intenção é aquela onde você tem os bordos juntos, né? Os bordos da lesão juntos. Geralmente são feridas cirúrgicas, né? A gente tem uma incisão seguida de estruturação, que pode ser os pontos, certo? O negócio já se imaginando, fazendo a cicatrização por primeira intenção. Então, a gente tem aqui, né, uma lesão. Essa lesão pode passar por uma sutura, ou como vocês veem aqui, que ela está muito próxima, são também quando os bordos, eles estão muito próximos. Não necessariamente aconteceu uma estruturação, uma sutura da região. Então, quando esses bordos estão muito próximos, inicia o processo de regeneração e aí vai acontecer a síntese do tecido conjuntivo, né? Aqui, ó, a angiogênese, para quê? Para que esses fibroblastos cheguem ao local e possam sintetizar o tecido conjuntivo. E depois que isso acontece, a gente tem a maturação do tecido que foi sintetizado, ou seja, do processo cicatrizado. O quê? Bordos é a borda da ferida, porque na patologia, no corte se diz bordos e não bordas, né? Então é como se fossem as bordas da lesão, mas são os bordos da lesão que se juntam, certo? Vocês entenderam? Já a cicatrização por segunda intenção é aquela que ocorre quando você não tem a junção desses bordos, certo? Então, essa cicatrização, ela vai acabar acontecendo de dentro para fora. Então, vai ter diferenças nesse processo de cicatrização. Então, na cicatrização por segunda intenção, é quando a gente tem aquela cicatriz mais, vamos dizer assim, feia, né?
não fica um aspecto muito agradável. Então, o processo inflamatório, ele é mais intenso. Portanto, a gente vai ter o quê? Maior angiogênese, maior quantidade de tecido de granulação e maior fibrose, certo? As diferenças grandes no processo de cicatrização estão relacionadas ao remodelamento tecidual, que a gente já tinha mencionado, né? Que vai ser desencadeado por fatores de crescimento, pois existem fatores de crescimento que estimulam a síntese de novas células e existem fatores que estimulam a síntese de metaloproteinases. O que é que essas metaloproteinases fazem? Elas degradam as células. Então, existem fatores que estimulam a divisão e fatores que, vamos colocar, bloqueiam a divisão celular. Então, se esses fatores não estiverem bem balanceados no processo de cicatrização, as necessidades do processo inflamatório, né, pode haver uma depressão ou uma protuberância na cicatriz. A protuberância é o que a gente chama de queloide, mas também tem a possibilidade da depressão, porque não houve um balanceamento correto dos fatores de crescimento. Quando a gente tem a protuberância, o queloide, né, a gente tem um aumento da concentração dos fatores de crescimento que estimulam a síntese de novas células. Quando a gente tem a depressão, a gente vai ter um aumento dos fatores que estimulam a síntese de metaloproteinases, que vão degradar essas células. Então, ou fica faltando ou fica sobrando, certo? Então, quanto mais desbalanceado, né, a secreção desses fatores de crescimento ou mantida a inflamação também está relacionada a isso, né? A gente vai ter maior a probabilidade de ocorrer esse remodelamento tecidual, seja para mais ou seja para menos. Então, a gente tem que manter esses fatores de crescimento em níveis equilibrados para que a cicatrização, apesar de estar preenchendo com tecido conjuntivo, que não vai ter a mesma função, mas a gente pelo menos está com uma cicatriz bonita, né? Então, a gente tem que manter esses fatores balanceados. Além disso, além de manter os fatores balanceados, a gente também tem que controlar o processo inflamatório. Porque se ele fica repetidamente acontecendo, eu tô com um corte aqui, aí eu comecei a ter a cicatrização, aí formou uma casquinha tão boazinha, aí eu vou lá e tiro a casquinha, aí começa o processo de cicatrização de novo, aí, oh meu Deus, mas tá boa demais, aí eu tiro de novo, aí vai crescendo a quantidade de células fibrosas, né, do tecido conjuntivo, que vai formar aquele queloide. Então, tem que se controlar o processo inflamatório, além de balancear os fatores de crescimento, certo? Então, aqui, ó, a cicatrização por segunda intenção. Os bordos, ó, estão afastados, né? Eles não estão juntos. E aí, a gente começa a ter o processo de angiogênese, para que cheguem os fibroblastos nessa região, e aí os fatores de crescimento não estão equilibrados nesse processo. Professora, sempre a gente vai ter a ocorrência do remodelamento tecidual. O que é o remodelamento tecidual? Ou a ocorrência da protuberância, ou a ocorrência da depressão, pelo desequilíbrio dos fatores de crescimento, certo? Então, nem sempre isso vai acontecer. Às vezes a cicatrização acontece normalmente sem que ocorra o remodelamento tecidual, certo? Porque está tudo equilibrado, está tudo certinho, então a gente não teve nem protuberância, nem depressão. Mas no caso de um desmantelamento, pelo amor de Deus, né? Um desmantelo foi demais. Mas no caso de um desequilíbrio desses fatores de crescimento, a gente vai ter ou a protuberância ou a depressão no processo de cicatrização por segunda intenção, tá? Então, para finalizar, esse gráfico aqui é só para mostrar, né, o resumo de tudo que a gente viu. A gente tem aqui o início de um processo inflamatório, há alguns dias. E no início do processo inflamatório, quem é que a gente tem no topo, né, na predominância? Os neutrófilos. Quando vai avançando os dias, mais de uma semana, quem é que vai aumentando aqui a concentração? Os macrófagos, por quê?
porque tem os macrófagos do perfil M1 e do M2. O perfil M2 começa a secretar citocinas que vão atrair quem? Os linfócitos, né? Então começa a entrar na inflamação crônica. Tá saindo da inflamação aguda, tá entrando na inflamação crônica. À medida que o processo vai se resolvendo, a gente vai ter uma depressão de todas as células. É importante, mais uma vez, que eu destaque aqui para vocês que, ó, nós temos neutrófilos no processo agudo ainda, né? Por quê? Porque todo o processo de defesa está acontecendo ao mesmo tempo. E aí, quando vai se resolvendo o processo, se não conseguir regenerar o tecido no local da irritação, vai ter um aumento dos fibroblastos relacionado ao processo de cicatrização. Então, vai se resolvendo a inflamação ao mesmo tempo em que o reparo tecidual por cicatrização vai acontecendo. Então, a cicatrização não é a mesma que o remodelamento tecidual? Não. O remodelamento tecidual é quando a gente tem o processo de protuberância ou de depressão acontecendo por desequilíbrio dos fatores de crescimento, certo? Ok, pessoal? Então, para finalizar, o poder cicatrizante depende da idade, da nutrição, da circulação, do metabolismo, de hormônios e também se a pessoa é fumante ou não. Então, idade. É óbvio que uma pessoa mais velha, ela vai ter uma quantidade muito menor de células lábeis do que a gente, né? Tô me colocando aqui no mesmo patamar de você. O processo de nutrição. A vitamina C e o zinco são requeridos no processo de cicatrização, no processo de fibrose, certo? Então, para que os fibroblastos consigam ali sintetizar o colágeno, precisa ter vitamina C, precisa ter zinco. Se não tiver essas vitaminas, não vai conseguir fazer o processo de cicatrização. A circulação, obviamente, porque indivíduos que têm problema de circulação não levam as células que vão realizar o processo de cicatrização. Metabolismo, né? Os indivíduos com diabetes, eles têm uma desregulação da homeostase pela glicemia elevada. Então, isso também prejudica o processo de desregulação. Assim como a secreção de hormônios e também se a pessoa é fumante ou não. Por quê? Porque o fumo, ele mantém o processo inflamatório crônico e isso pode acabar degradando, inclusive, as células relacionadas ao reparo tecidual. Ok? Show, pessoal.